Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de novidades de games aqui pra vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Judas, porque a IGN teve ali uma gameplay overview, né? Aquela análise geral em cima de uma gameplay mostrada pelos desenvolvedores do jogo. E a gente vai estar dando uma olhada em tudo isso, analisando também aqui o que a gente achar de interessante. Lembrando que o Judas aí é um game que vai sair em 2025, só no ano que vem, mas que já tá mostrando sua cara aí, né, galera? E dá pra ver que tem muita ambientação de BioShock, muita influência. Então vamos nessa, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e partiu aqui para o vídeo. Deixei as legendas ativadas em português para a gente ir acompanhando, mas caso seja necessário, eu vou pausando aqui o vídeo e vou comentando com vocês. Vamos nessa. Esse aí é o diretor criativo do Judas, né? O Ken Levine. A deeper player interaction driven world, but yeah, I guess it kind of scales. If you haven't seen my 75-minute interview with Geoff Keighley ali na entrevista, Ken Levine detailing the journey he's been on for the past decade and building something entirely new with Judas, check that out at the link in the description below. But if you just want to see the new gameplay footage, isso que eu quero ver, a gameplay, gave us to accompany that interview, I've got you covered right here. Mano, tem as doideiras igual BioShock, velho. I can't tell you any more about Judas that Ken didn't already talk about in the interview, so I won't spoil anything for you, but I can describe what's going on in these gameplay clips. Let's start right where the game does, with you being reprinted. Reimpresso. Caralho, mano, criando a pele. The fact that you're being reprinted at all means that, you guessed it, you've been dead for some indeterminate amount of time. But I'm getting a little ahead of myself. You play as Judas, a hacker and self-taught engineer who's part of a multi-generational trip from Earth to a new planet called Proxima Centauri aboard the colony ship called the Mayflower. The capital M mission is to continue the human race after departing Earth due to a bacterial plague. Also, on board this ship, you're not particularly well liked. See, it turns out that things went seriously sideways and it's all your fault. Caralho, véi. Judas. Now that you Judas, né? O Judas, né, galera? A gente tem essa parte de traidor e tal, então meio que faz sentido o nome que a gente tem ali no personagem principal. E, cara, que interessante de ver, né, mano? É um tema até atual, tipo... Querendo ou não, a Terra foi destruída por uma praga, a gente pode relacionar isso aí com o meio ambiente, sendo estragado pela humanidade, sendo destruído pela humanidade. Tem toda essa questão aí. Mas, cara, a personagem sendo reimpressa ali, o que foi aquilo, galera? Bizarro, mano, as pelezinhas saindo assim, muito maluco. E lembra muito BioShock, querendo ou não, também, né, galera? Esse mundo distópico. Tom, the ship's head of security who wants to protect the mission at all costs, Dr. Okiki, the ship's medical officer who embraces a robots are the way forward mindset and becomes Nefertiti after abandoning all of her biological self, and Hope, the ship's counselor. But there's a family dynamic in play here. Tom is married to Nefertiti, and Hope is their adopted daughter. Eita. So why is Hope robotic underneath? Because they're all Eles são todos robôs. Eu ia comentar, galera. Provavelmente todos os personagens humanos, entre aspas, que a gente tem no jogo, na verdade eles não são humanos, né? Eles são robôs, ciborgues. É o que a gente viu ali. Told them all about, throwing the entire ship into chaos and causing an existential crisis for everyone. E quem sabe nem mesmo a personagem principal seja humana, mesmo com essa reimpressão, essa recriação dela, né? And like the T-800, she cannot self-terminate. That's why she needs your help. Mano, é cara de maníaco, psicopata, velho, da filha do casal. Judas's narrative Lego dynamic is all about the choices you make during gameplay. Opa, jogo com escolhas, hein? As a result, who will you piss off? Eita, que da hora, mano. Já muda a história, legal. Body so that they can pilot the ship through the impassable by humans asteroid field orbiting Proxima Centauri, so you can get off the sinking ship that is the Mayflower. Depending on how you play this game of tug of war, no two playthroughs might ever be the same. Your mission has failed, Tom.
The flesh was not meant to survive on Proxima. Now, there's still room for you in the mission, Nephi, I swear. Don't you ever call me that again. Helping Mano, isso é muito legal, galera. Jogos que tem escolhas aí que mudam a história, mudam todo o contexto que a gente vai ter durante toda a gameplay, não só num pequeno trecho ali, não só num pequeno diálogo. Se a gente for pegar de exemplos aí do ano passado, a gente teve no início do ano, Hogwarts Legacy. Cara, que qualquer escolha que você faça ali, você pode ser o mago mais cuzão da história do jogo, você ainda assim vai ser o queridão, vai ser o salvador. Ninguém vai te odiar, não vai mudar basicamente nada. Nas missões, quando você irrita as pessoas, quando você pede uma recompensa, você simplesmente só ganha a recompensa e deu. Caso você opte por ser uma pessoa mais sensata, mais de boa índole, gente boa, não muda nada, você simplesmente só não ganha seu dinheirinho. Então, galera, é um jogo com um exemplo negativo dessa questão de escolhas, que ele te dá escolhas, mas não muda absolutamente nada. E a gente também teve no ano passado Baldur's Gate 3, né, galera, que dependendo das suas escolhas, todo o resto da história, não é só um pequeno trecho, é alterado. E é o que, pelo visto, a gente vai ter aqui no Judas, né? A gente viu ali o cara mencionando que você pode jogar 2 vezes e essas 2 vezes serem completamente diferentes, dependendo das suas escolhas. Isso é muito legal. Might yield rewards, for instance, such as showing up to help you out when you're clearly outnumbered. Olha a gameplay aí, mano. Conversely, se você fica amigo da menina psicopata, ela vem te ajudar. Or go against one of them by helping one or both of the others, they might get mad at you. Again, all dynamically within gameplay by, say, locking the door you're trying to get through while being chased by enemies. Caralho, velho, que sacanagem, mano. Well, Irrita o xerifão ali, então. Veterans, though, to be clear, Judas is its own game and in no way connected to any BioShock game. You've got a gun in your right hand and abilities in your left hand. Pistols and shotguns are 2 of your most prominent tools of the trade, at least of your right hand. Comentando um pouquinho da gameplay, né, galera, que a gente tem armas na mão direita e magias, habilidades na mão esquerda. A gente viu ela usando fogo, usando gelo. Choque elétrico, né? One of the powers you can acquire for your left hand. Cara, tá muito bom isso aí, mano. If there happens to be water on the ground that you can electrify, thus taking out multiple. Olha que legal, mano, interagindo com o cenário, nas habilidades. Judas is a hacker, so she can hack lots of things around the ship, which very Olha que interessante. Ela escolheu ali pra vazar o óleo do robô, mano. E aí bota fogo, pega fogo em tudo. To aggressive to sheer chaos. In this case, go into kamikaze mode. Kamikaze, vai explodir. Bom demais, velho. Cara, a gente pode levar isso em conta também relacionando Cyberpunk, né? Que eu não cheguei a jogar depois da expansão da Phantom Liberty, mas no lançamento do jogo, no estado que ele tava lá naquela época que eu joguei no lançamento, cara, deixou bastante a desejar. A questão de hack ali era bem limitada, você até conseguia chegar longe, mas não teve muita opção. Agora, com o Phantom Liberty, eu sei que veio bastante coisa depois. Controle de carro, de veículo, fazer, tipo, essa própria explosão ali de kamikaze. Aconteceu alguns buffs ali em questão dos hacks que a gente tem disponível no Cyberpunk, que deixou bem legal. Mas olha só, o jogo já tá vindo desde o início com algumas funções bem legais. A parte de vazar óleo ali, mano, depois botar fogo, ficou insano aquilo ali, mano, muito bom. Martelo? So did they. The dentist, as an example, used to walk around the ship going to meet the people who needed dental care. Para construir uma civilização. Mission, remember? You're going to need your teeth cleaned every 6 months. Now, caralho, o dentista é o banco, mano! Que isso? To show you the wrong end of their drill. Caralho, velho, como assim? Was the deputy, a BoJack Horseman-looking, long rifle-wielding lawman cavalinho, who likes mano. to fire his gun into the air when he gets riled up. And remember how I said the Mayflower was a colony ship? It's an enormous one, the size of a city. And helping you get around it is your trusty Clifford-sized robot dog companion, Scuddy. He can take you from district to district in order to go do new missions for whichever of the big 3. É a forma de viagem entre o jogo, né, então. Nesse navio, nessa nave colônia. Be sure to check out the full interview with Ken Levine for much more, including the roguelike loop that's baked into Judas's narrative Lego-powered, player agency-driven first-person shooter.
And stay tuned Tem uma for espécie de much roguelike no more jogo, pelo Judas visto, on também, né? IGN Que a gente in the coming months. teve a menção There's aí. still a lot left to find out about Ken Levine's first game since the seminal BioShock Infinite back in 2013. Cara, é o mesmo diretor criativo de BioShock Infinite. Foi o BioShock que eu mais joguei na minha vida. E, cara, que jogo espetacular. Recomendo a todos. Quem nunca jogou, jogue. Eu acho que até nem vai ser datado se for jogar hoje em dia. Se eu não me engano, eu joguei ali por 2014, 2015. O jogo até já tinha um tempinho do lançamento dele. Se eu não me engano, foi por aí, galera. Posso estar até enganado. Mas que jogo insano foi. Foi muito legal, muito bom. E, cara, Judas parece que também vai ser excelente, né? A gente tem esse cenário distópico, muita loucura, esses robôs. Não sei o porquê que todos os robôs da nave colônia querem matar a gente no final das contas, né? Apesar de ter tido um teaserzinho lá no início com um pouquinho da história. Mas mesmo assim, não dá pra entender 100%. Agora, galera, é BioShock isso aqui, mano. É o descendente de BioShock. Apesar de não ter nada a ver com a história, não ter nada a ver com os personagens e tal, é BioShock. A essência tá ali. E eu acho que aí a gente já vai estar partindo para um sucesso, querendo ou não. Galera, vocês curtiram o game? Curtiram o Judas? Manda aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Deixe seu like aí se você ainda não deixou também. E lembrem-se, o jogo lança só em 2025, então falta bastante tempo ainda, mas também é só para as novas plataformas, da nova geração. Play 5, Xbox Series X e S e também PC. Tamo junto então, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até mais.